Bem-vindos! Vamos dar sequência ao escalonamento de processos, agora para sistemas iterativos. Existem várias estratégias, vamos passar pelas 3 primeiras como exemplo, mas além dessas daqui que estão enunciadas, existem infinitas outras estratégias. A parte principal é ter em mente que os processos em sistemas iterativos são basicamente preemptivos, ou seja, eles ficam um tempo máximo ocupando a CPU e por interrupção de clock, o sistema operacional tira eles da execução. O tempo que ele fica executando é uma unidade de tempo, na verdade um múltiplo de uma unidade de tempo, normalmente conhecido como quantum. Então vamos ver aqui como exemplo o round robin, que é o mais antigo, mais simples e o mais utilizado. Preemptivo. O escalonador mantém uma lista de processos prontos. Cada processo recebe um tempo de execução chamado quantum. Ao final desse tempo, o processo é suspenso e outro é colocado em execução. Aqui está o processo corrente, aqui está a fila de prontos. O processo corrente é o F. Quando o F termina de executar, ele vai para a segunda posição e o B, que estava na última posição, passa a ser o corrente. E assim vai acontecendo. Quem está no final vai entrando para o início. Até que vai chegar a hora do B novamente ser escalonado. E do F também. Então, um quantum razoável aqui, entre 20 e 50 milissegundos. Depois que passa esse quantum, ocorre a alternância de processos. Basicamente, o que é importante é perceber que eles são preemptivos. Pode-se adicionar prioridades, ou seja, cada processo possui uma prioridade diferente. Então, dessa forma, eles alternam o uso da CPU, sendo que os processos prontos com maior prioridade são executados primeiro. Então, você tem filas de processo da mais alta prioridade para a mais baixa prioridade. E vai acontecendo uma espécie de round robin entre os processos prontos. Então, como evitar que os processos com maior prioridade sejam executados indefinidamente? Você pode atribuir um quantum máximo no qual esse processo pode executar. Daí, ele é retirado da CPU. Isso evita que um processo consuma 100% da CPU durante um longo intervalo de tempo, caso ele seja prioritário. Então é preciso que ele receba uma pausa. Aqui temos um exemplo com múltiplas filas, que também está associado a classes de prioridade, e aí cada classe vai possuir um quanta diferente. Então, múltiplas filas, aqui quantum 8, aqui 16, aqui maior que 16.
Então, quando ele precisa de 100 quanta, ele recebe um quantum inicial para execução, depois ele vai subindo de 2 para 4, para 8, para 16, ele vai vindo para as filas de maior quantum. Mas são operações que consideram prioridades em cima do algoritmo básico de round robin, que é o mais importante para os processos iterativos. Mas como foi falado inicialmente, existe uma infinidade de algoritmos de escalonamento. O propósito não é conhecer cada um, porque na literatura existem mais uma outra enormidade de propostas. É entender que existem algoritmos de escalonamento para os processos nos sistemas iterativos, onde impera basicamente a preempção, ou seja, o processo é interrompido na execução pelo sistema operacional. Não é como nos sistemas com jobs, como por exemplo os mainframes, onde predomina a não preempção. Com isso, nós encerramos a parte de escalonamento de processos e vamos passar para comunicação e sincronismo, que também vai ser uma tarefa do sistema operacional. Então, tal como o sistema operacional responde por escalonar os processos através de um algoritmo, então isso é que é o mais importante, existe um algoritmo para escalonamento de processos, uma lógica. Vai haver uma lógica ou algoritmos para comunicação entre processos e sincronismo. Então, vai se entendendo que o sistema operacional tende a se complexificar na medida que ele oferece mais serviços aos processos.